Bom, vamos lá. Vamos começar estabelecendo 4 rápidas observações de caráter metodológico. Primeira dessas observações é que não deve ser perdido de vista o fato de o movimento sem Jesus ser missionário. Guardem esse dado. Desde o início, esse movimento se caracterizou por ser missionário. Implica dizer, mesmo reconhecendo que das suas origens em diante ele tenha sido multifacetado. Por que multifacetado? Né? Admitindo a figura de Jesus como extremamente complexa, daquilo que ele está dizendo, daquilo que ele está produzindo, não em termos de textos, porque ele não escreveu nada, mas em termos de sinais, prodígios, etc., né? Já no movimento de Jesus, com ele vivo, você já tem, né, diferentes percepções de quem ele seja. Que dirá o movimento sem Jesus, né, olhando essa figura e produzindo reflexões sobre ela. Então, muito embora tenhamos vários retratos, portanto, tenhamos um Jesus multifacetado na documentação textual que chegou até nós, cada uma dessas suas facetas era portadora desta marca. Isso é missionária. Não é significativo para nós, nesse momento, o fato de se estar falando de seguidores mais próximos ou mais afastados daquela geração que conheceu Jesus. Também não é relevante se tais seguidores falavam aramaico, grego ou latim. O que deve ser destacado é o seguinte: o cristão é chamado a ser missionário. Essa é a marca. Eu estou enfatizando isso porque as possibilidades de encontro entre a primeira geração do movimento de Jesus com Jesus e nas gerações seguintes, as possibilidades de encontro com africanos já em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Atenas, Corinto, na Tessalônica, em Roma, foram infinitas. Infinitas. Ok? Então, guardem esse aspecto do elemento missionário. Porque se o africano está em África, mas também está nas médias e grandes cidades da bacia mediterrânea que constituem o Império Romano, ele próprio será também missionário. E é isso, ou parte disso, que a documentação textual vai nos informar. Tá? É só lermos com atenção. Não vamos esticar a corda, não vamos forçar a documentação a falar o que ela não está dizendo. Mas a gente vai ver esses dados. Então, o elemento missionário faz com que aquele indivíduo portador da boa nova vá ao encontro do outro. Segunda observação. Como vocês têm observado em minhas postagens, principalmente ali no Instagram, sobre a presença dos etíopes no berço da civilização ocidental, portanto, eu me refiro às culturas grega e latina, né? Eles estavam plenamente disseminados nas mais diferentes cidades, médias e grandes do Mediterrâneo. Lembrem-se, o movimento de Jesus sem Jesus
ele já traz uma marca radicalmente diferente do movimento de Jesus com Jesus. Enquanto Jesus tem uma cabeça campesina, grande parte das parábolas encontradas no corpus neotestamentário no geral, nos evangelhos em particular, né, digam respeito, falem a respeito, né, de um universo campesino, o movimento de Jesus sem Jesus é estritamente urbano. Peguem aí o material paulino e vocês irão perceber cartas mais antigas, mais próximas de quem conheceu Jesus. Está lá citado Pedro, está citado Tiago, está citado João. Ninguém está criticando o fato de Paulo estar andando ou perseguindo cidades para falar dessas ideias, dessas boas novas. Vocês vão ver o motivo para isso. Daqui a pouco eu retorno, né? Mas o movimento de Jesus sem Jesus, se dá nas cidades. Se vocês forem olhar os próprios passos que Jesus deu nos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, ele nunca andou numa cidade grande. E quando resolveu ir, foi a Jerusalém, lá morreu. Todos os lugares mencionados no corpus neotestamentário, ou melhor, nos evangelhos neotestamentários, né, por onde Jesus perambulou, são sempre, no máximo, na melhor das hipóteses, né, uma pequena cidadezinha. A maior parte, né, são vilas, aldeias, é ali que o cara se encontra. E é exatamente o oposto que a gente vai ver com Paulo, com Marcos, com os evangelistas e seguintes. Portanto, as oportunidades, né, para esses missionários cruzarem com africanos em quaisquer média ou grandes cidades da bacia mediterrânea eram infinitas, eram gigantescas. Por quê? Porque é lá que também se localizam esses africanos. Então, eu estou pensando metodologicamente a questão, né? Toda a documentação relativa a africanos na bacia mediterrânea, em contexto antigo grego, em contexto romano, toda essa documentação provém de cidades de médio e grande porte. Que coincidência, é onde também se localiza a ação missionária dos cristãos. Então, pode-se admitir, sem que com isso se precise esticar a documentação, forçar a documentação, nós não vamos forçá-la, né? De que desde as primeiras horas do movimento de Jesus, com ou sem ele, africanos já estivessem em contato com tais ideias. Percebam? Então, guardem esse segundo tópico também. Ainda em caráter introdutório, do ponto de vista do método, quero começar dizendo para vocês, né, quem são esses africanos. Em muitos casos têm rosto, estão aí, né? Estão plenamente disponibilizados em documentação. Vejam o busto dessa romana, né, de uma jovem romana. Né? Olha de quando é período flaviano, da dinastia Flávia. Portanto, finalzinho do século I. Provém,
né, ou foi encontrado em Roma. Ora, mas nós temos informação, né, muito antes do busto dessa jovem ser batido, ser feito, ser esculpido, muito antes do final do século I, Paulo já está escrevendo uma carta aos romanos. Então, desde meados dos anos 50, já existe ação missionária em Roma. E em Roma tem uma multiplicidade de culturas, convive-se ali uma multiplicidade étnica, entre as quais a documentação é clara, né? Uma africana. Observem aqui no lado esquerdo de vocês um jovem, a cabeça de um jovem negro, né? Que provém lá do Museu do Brooklyn. Eu vacilei e não coloquei a datação, mas esse jovem aí, né, é do século II da Era Comum, século II. Veja que quem esculpiu cada uma dessas pessoas aí, né, estava vendo elas. É como se tivessem parado para fazer um retrato. Tudo em mármore, tudo Carrara, tudo material bom, de altíssimo nível. Esse, então, do meio, né, tem um valor inestimável. Ele é datado do século II, né, por volta de 160 da Era Comum. E é a cabeça de mármore de Memnon, um dos filhos adotivos de Herodes Ático, um orador, um filósofo, que tem um papel extremamente relevante no contexto grego. Isso é um jovem também. Então, se eu tivesse que colocar em slide apenas e tão somente as cabeças, os bustos de negros e negras, africanos e não africanos, veja, o fato de ser negro aqui não quer dizer que sejam africanos. Esse dado nós não temos. Cada um deles já pode ser segunda, terceira, quarta gerações, né? De netos, de filhos, de pais, de avós, de bisavós, né? Que tomaram a decisão de viver na bacia mediterrânea e não no interior de África, por exemplo. Entendam? A relação é a mesma. Você vai à Inglaterra, se você encontra um negro, você não deve pressupor nunca que seja africano. Ele é inglês. Poderá mesmo ser inglês, porque está lá a família dele há 100 anos, 150 anos lá. Então, são esses rostos, são essas pessoas mais novas, mais velhas, são elas que nós estamos tratando aqui. Não são figuras, né, que podem ter sido, de repente, ou miticamente criadas. Não. Elas são realidades. Elas fazem parte de cotidianos. Vejam o busto dessa jovem romana. Não é possível, né, imaginar. Olha os trajes que ela usa. Está plenamente inserida dentro desse universo das elites romanas. Está aí. Né? Absolutamente fantástico. Menon,
como filho adotivo de Herodes Ático, então, portanto, boa parte das grandes construções que a gente vê em Atenas, Herodes Ático, uma das maiores fortunas do mundo, né? Esse jovem aí do meio, Menon, é um homem riquíssimo, viveu como rico, porém morreu antes, né, do pai adotivo, Herodes. Então, é espetacular, tá? Essas representações escultóricas, é espetacular. São esses cruzamentos, são esses encontros muito, muito, muito antigos, muito próximos a Jesus, ou da geração seguinte a Jesus, que nós estamos falando. O quarto ponto dessas observações de caráter metodológico, eu gostaria de ler com vocês, porque a gente vai tirar também um critério não, mas um pressuposto metodológico daí, né? Não precisem, eu vou precisar que vocês daqui a pouquinho usem o Novo Testamento, então tenham em mãos aí, porque daqui a pouco eu vou falar dele. Mas por hora eu selecionei a passagem que está diante de vocês. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 22 a 33. Então, atentem que eu estou diante, e vocês estão diante, de uma carta autêntica de Paulo. Uma carta que está sendo escrita em meados dos anos 50. Vamos colocar ali entre o ano 55 a 57. Então, é de um autor que em Gálatas diz ter conhecido Pedro, Tiago, João, nesse caso, pessoas que realmente viveram com Jesus, perambularam com Jesus, escutaram Jesus, tiraram dúvidas com Jesus. Então, é nesse cara chamado Paulo, que não conheceu Jesus, mas conheceu gente que conheceu Jesus, né? Ele está escrevendo uma carta a uma congregação, uma eclesia, né? Uma pequena comunidade de seguidores de Jesus em Corinto. Beleza? Vamos ler, porque desse trecho, derivam algumas importantes observações. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São semente de Abraão? Eu também. São servidores de Cristo? Falo como um louco. Eu sou o mais. Quer dizer, mais servidor. Mais em trabalhos, muito mais em prisões, muitíssimo mais em espancamentos, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. Desculpa aí que foi mal aí. 3 vezes fui espancado com vergastadas ou com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei e passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Em viagens a miúde, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos da minha raça, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos.
em esforço e fadiga, em muitas insônias, com fome e sede, e muitos jejuns, em frio e nudez. Além de coisas exteriores, houve a pressão por mim sentida a cada dia, a preocupação por todas as congregações. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem tropeça e eu não me abraso, vou espirrar. Desculpem. Se é preciso me vangloriar, nas coisas da minha fraqueza, me vangloriarei. Deus e Pai do Senhor Jesus sabe, Ele que é bendito para sempre, que não minto. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender. Mas, através de uma janela num cesto, fui descido através da muralha e escapei das mãos dele. Olha que maneiro. Meados dos anos 50, nós temos Paulo nos apresentando o modelo do ser missionário. Do que o missionário vai enfrentar e por onde esse missionário vai perambular. Ok? Paulo, então, está nos dizendo, em meados dos anos 50, questões importantes que a gente vai agora detalhar. Primeira delas, questões, então, relativas a essa passagem paulina. Ela fala claramente dos riscos inerentes à ação missionária junto a grupos judaicos e gentios. Com relação aos grupos judaicos, eu vou agora analisar o material, a passagem que a gente leu. Diante dos seus opositores cristãos de origem judaica, digo cristãos, né? Obviamente que esses opositores são todos judeus, como Paulo também é judeu. Eu é que tomei a decisão de inserir o elemento cristão apenas para que ficasse bem claro, né, que são judeus que reconhecem Jesus como Messias. Então, Paulo abre a passagem que nós lemos, né, dizendo que tem opositores ali, seus opositores, que estão se vangloriando da sua origem judaica. Então, Paulo não apenas apresenta sua linhagem judaica, como também diz ser mais cristão do que eles. Então, eu estou decapando, eu estou ali tirando elementos do próprio material que nós lemos. Segundo aspecto, por ser seguidor de Cristo, ele, Paulo, padeceu uma série de perigos devido à sua ação missionária junto a grupos judaicos, porque ele diz lá, olha só, das chicotadas, né, eu levei 5 vezes menos uma, quer dizer, 39 chicotadas 5 vezes. Está lá explicando. Sofreu espancamento com vara, foi exposto a perigo não especificado. Por fim, em Damasco, ele escapou da prisão, né? E se vocês pegarem o relato de Lucas, ele é marcadamente antissemita, porque em Lucas são judeus que estão querendo pegar Paulo. Paulo está contando uma outra história, né?
De qualquer maneira, nós temos um primeiro grupo estabelecido por Paulo aí. São judeus que ele tem sofrido sérios perigos, sérios problemas na sua ação missionária. Um segundo grupo mencionado é os dos próprios seguidores de Cristo, que ele diz que existem falsos irmãos, na passagem que nós lemos, que instauram com ele uma rivalidade. E falsos irmãos por quê? Porque o comportamento que eles têm, a fala que eles têm, a atitude que eles têm para com Paulo, né? Paulo lê tudo isso como sendo próprio de falsos irmãos. Então, daí o que nós temos? A passagem paulina, ela é absolutamente interessante porque destaca para quem a geração seguinte a Jesus, exatamente, a geração seguinte a Jesus se volta em termos, né, de trabalho missionário. São judeus. Então, por que a ação missionária dos seguidores de Jesus ou do movimento de Jesus sem Jesus ocorre em cidades de médio e de grande porte? Por que não em áreas rurais? Nós temos o material paulino aí. Porque a ação missionária vai ocorrer nas sinagogas. Então, atentem. Isso será amplificado. Eu preferi trabalhar com o material paulino do que com o material de Lucas Atos. Em Lucas Atos, a cada página que você lê, a cada capítulo que você termina, tem Paulo tensionando com judeus no interior de sinagogas. Mas Lucas Atos, e eu já vou me deter mais à frente nessa documentação, ela é um pouco posterior, pelo menos 50 anos, 60 anos depois de Paulo. Então, eu optei por mostrar como, em meados dos anos 50, como está sendo pensada, gestada a ação missionária, como eu faço chegar a Boa Nova e a quem vai chegar essa Boa Nova. Então, de imediato, quando Paulo começa a descrever com quem ele está rivalizando, e grande parte da sua fala é para esses indivíduos, para hebreus, para judeus, para pessoas exatamente como ele, que reconhecem Jesus como Cristo. Mas em outras situações, esse missionário, como outros missionários, vão estar indo à sinagoga e nas brechas do culto sinagogal, eles vão aproveitar para conversar com seus irmãos judeus sobre Jesus. E no interior das sinagogas, no interior desse têmenos, desse espaço sagrado, onde se insere a sinagoga, o sinagogués, a assembleia dos judeus, dois ou mais judeus celebrando a Torá, eis ali uma sinagoga. Sinagogués é a assembleia, é uma reunião. Então, Paulo vai aproveitar, como outros missionários vão aproveitar, o espaço de reunião de judeus para conversar com eles sobre Jesus,
para anunciar a eles Jesus. Então, esse é o primeiro grupo que o missionário tem em mente. O segundo grupo são os chamados tementes a Deus. Isso é, pessoas das várias experiências politeístas que tomam a decisão de se aproximarem das sinagogas dispersas pela bacia mediterrânea, localizadas em médias e grandes cidades. E esses tementes a Deus começam a ouvir o anúncio advindo, né, do material judaico, dos pregadores judeus, se interessam pelo que estão ouvindo e vão, aos poucos, sendo agregados nessas sinagogas. Esses indivíduos são chamados de tementes a Deus. Veja que o início da carta paulina, o problema está se dando com hebreus e não com tementes a Deus. Posteriormente, nós iremos ver, lá no século II, século III, né, que o movimento de Jesus sem Jesus começa a priorizar mais o temente a Deus do que propriamente o judeu em si. Por quê? Porque junto ao temente a Deus, ele está encontrando o missionário cristão muito mais aderência ao anúncio que está sendo feito do que propriamente o judeu deixando a sua sinagoga. Isso aí. Há um escrito que advém de quê? Que é um outro documento dos anos 50, que fala um pouco dessas tensões. Deixa eu ver se vai aqui de cabeça. Não penseis que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada, a guerra. Filhos se colocarão contra pais. Noras se colocarão contra as sogras. Em suma, os inimigos do Filho do Homem estão no seio da própria casa, no seio da própria família. É um pouco esse ambiente que está sendo descrito em 2 Coríntios, lá no capítulo 11. Interessantíssimo, né? Num primeiro momento, tensão entre grupos judaicos. Quem não aderiu ao movimento de Jesus se vê profundamente incomodado com o fato de missionários judeus que reconhecem Jesus como Cristo indo nos seus espaços de culto, de celebração, para anunciarem ali Jesus. E isso é motivo de tensão, isso é motivo de espancamento, de chicotada, isso é motivo de briga lá. Mas, né, no momento em que esse tipo de ação começa a dar errado, vai se voltar com toda a força para o temente a Deus, para o indivíduo que está plenamente inserido dentro do universo judaico, porém não é hebreu, não é filho de Davi, né? Então, é para esse indivíduo que as promessas de Abraão serão alargadas. É para esse indivíduo, né, que o seio de Abraão será aumentado para dar sentido à mensagem que está sendo anunciada. Então, o que nós percebemos do ponto de vista do modelo de ação missionária?
Não se deve ir ao campo, não se deve ir ao espaço rural, porque não é lá que nós iremos encontrar grupos judaicos. Não é na área rural que nós iremos encontrar os tementes a Deus. Nós devemos nos voltar para as médias e grandes cidades, onde nós temos sinagogas. Vamos priorizar, num primeiro momento, os nossos irmãos judeus. Mas, na medida que isso começa a gerar entraves e problemas, vamos contornar esses problemas priorizando os politeístas que estão aderindo ao judaísmo, e é para eles que o anúncio será feito. Ora, se esse modelo está sendo proposto por Paulo, por Pedro, está sendo apresentado como um caminho que tem dado frutos, que tem proporcionado adesão a essa mensagem de Jesus, por que pensá-lo, esse modelo, por que pensá-lo apenas para o Mar Egeu, as cidades, né, banhadas pelo Mar Egeu, como são boa parte das cidades mencionadas por Paulo em suas cartas, né? Ou por que imaginar que esse modelo só funciona em Roma? Ao contrário, o mesmo modelo que sai de Jerusalém com os chamados helenistas também vai para outra margem do Mediterrâneo. Vai para Cirene, que nós chamaríamos aí a Líbia, vai para o Egito, vai para o que chamamos hoje Marrocos, vai para toda a faixa litorânea do Mediterrâneo, mas na parte do continente africano. Vai entrar pelo Egito a partir de Alexandria. Alexandria tem a maior comunidade judaica. Estimativas falam em mais de 1 milhão de judeus vivendo lá. Eles vão para o Alto Egito, vão descer o rio Nilo, vão parar, por exemplo, em Elefantina. Tem um templo judaico, tem sinagogas. Então, o mesmo modelo que nós vemos ser aplicado para Tessalônica, para Corinto, para Atenas, para as regiões costeiras da Turquia, para Roma, nós iremos ver esse mesmo modelo sendo aplicado para o norte da África. Por quê? Porque lá existem cidades de médio e grande porte que suportam sinagogas, que suportam tementes a Deus. Esse é o ponto. Então, se nós fôssemos construir um modelo e tivéssemos que produzir uma análise, produzir um artigo acadêmico, pensando, né, a dinâmica da expansão do movimento de Jesus, sem Jesus, a partir de meados dos anos 50, nós precisaríamos trabalhar com os materiais paulinos, as 7 cartas,
bem como com o material de Atos. Mas eu já vou falar daqui a pouco do material de Atos, de Lucas Atos. Por quê? Porque são esses modelos de ação missionária que focam em sinagogas, que focam em médias e grandes cidades, aonde estão judeus, conhecedores das suas escrituras e que vivem a expectativa de um Messias. Né? É para lá que eu vou me voltar. É incrível quando você pega trabalhos absolutamente fantásticos sobre o Egito cristão. Praticamente, essa historiografia, que ao término da terceira aula vocês vão receber, né, essa bibliografia, essa historiografia, ela só reconhece de forma evidente, de maneira clara, a presença cristã no Egito a partir do final do século II e início do século III. Por quê? Porque não conseguem trabalhar modelos. Para eles, a modelagem não vai superar a dificuldade da documentação. Só que se ignora o fato de ter ocorrido uma enorme revolta judaica em Alexandria, com desdobramento para inúmeras cidades que margeavam o Nilo, na década de 10 do século II. Uma revolta que teve uma violenta também repressão romana. Isso é interessantíssimo, né? Com destruições de espaços sagrados, com expulsão de uma quantidade significativamente grande de judeus da região do Egito. Então, eu acho que, em grande parte, né, o modelo que se deve trabalhar, quer dizer, o que se deve fazer é pensar modelos. Se Paulo proporciona modelos de expansão missionária, de ação missionária, e esse modelo ele aplica para o Egeu, ele aplica para o Mediterrâneo, nas áreas cobertas pelos seus interesses. Se nós vemos as deuteropaulinas, tomadas aí não como escritos paulinos, mas como uma, entre aspas, escola paulina, com muitas modificações, é claro, mas se nós percebemos que esse modelo também está funcionando nos anos 80, 90 do século I, por que não vê-lo em ação? Por que não aplicá-lo ao ambiente ou à costa norte-africana, aonde se tem sinagogas plenamente escavadas, aonde se tem judeus e aonde se tem tementes a Deus? Então, isso explica essa grande revolta judaica lá no Egito, lá em Alexandria, logo ali na década de 10 do século II. Isso explica, né, por que parte ou boa parte das informações que nós temos sobre africanos, ela aparece de uma forma um tanto quanto esparsa na documentação. Mas, de qualquer maneira, ela existe e nós vamos enfrentá-la. Então, atentem para isso. Se eu, Chevita, tivesse que produzir, eu que já orientei trabalhos de mestrado, de doutorado, sobre o Egito cristão, tá?
Mas se eu tivesse que produzir uma reflexão, um artigo, não tenha dúvida, para resolver o problema mais violento e crônico de documentação para a primeira metade do século I sobre africanos e o cristianismo, eu trabalharia esse modelo que eu estou apresentando aqui. Construiria esse modelo e aplicaria verticalmente na região de Alexandria, porque funcionaria e funcionaria muito bem. Sobre referências à África e a africanos no Novo Testamento, vamos observar alguns pontos, principalmente para quem está fazendo esse curso, mas se estiver fazendo outro de imersão, a galera que está fazendo imersão já viu esses tópicos aí, mas não custa repetir, porque eles são importantes para o pessoal que está trabalhando África e africanos no Novo Testamento. Tá? Então, apesar de o tempo presente ainda persistir na invisibilidade de África e de africanos, isso a gente tratou na primeira aula, né? Uma leitura atenta do material neotestamentário não deixa a menor dúvida de que eles se fazem presentes a partir dos anos 50 do século I em diante. Vamos lá, de cara, olhar o cânon neotestamentário. De imediato, o seu fechamento, que vai de Mateus ao Apocalipse, nada tem a ver com o século I. Tem a ver, né, com as demandas da autoproclamada ortodoxia no século IV. Então, é essa demanda do século IV que vai construir o cânon neotestamentário. Hoje, de manhã cedo, me permitam aí uma pequena observação, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me falava o seguinte: Chevita, ela está fazendo curso de imersão no Novo Testamento. Chevita, eu estou amando o teu curso, cara. Mas ele tem me colocado assim, um parafuso, sabe? Tá me deixando em parafuso, tá me deixando um pouco aflita diante das minhas certezas, diante das minhas verdades, né? E isso, ao mesmo tempo, me deixa sem chão, mas ao mesmo tempo me obriga a pensar e me obriga a reconstruir o lugar em que eu piso. Então, isso é em grande parte, pelo texto, pela discussão que ela foi apresentando, por causa desse primeiro aspecto aí, cara. Quer dizer, quando a gente pega o material neotestamentário, a gente tem a sensação de que tudo foi feito, arrumado, no século I. Não, não é verdade. Mas, quando se descobre esse pressuposto, diz, pô, mas o historiador é muito árido, é muito seco na hora de tratar com documentos. Mas mais seco do que o historiador são os bispos reunidos em Niceia, em Constantinopla, em Éfeso, nos concílios, discutindo que textos entram, que textos não vão entrar, de forma muito racional. Eu chamo a atenção disso, porque nós não encontramos
um único texto egípcio dentro do corpus neotestamentário. Textos que estavam em circulação nas comunidades cristãs do Egito e que ficaram do lado de fora. Porra, que textos são esses, Chevita? Já já vou falar das descobertas de Nag Hammadi em 1945. Então, vejam de cara, no século IV, ou a partir do século IV, quando se delibera racionalmente, sem emoção, pô. Olha só, quais são as nossas bases, quais são os nossos interesses, quais são as nossas percepções acerca de quem vem a ser Jesus. Ah, bom, nossas percepções estão lá os bispos conversando. Jesus precisa morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Beleza, então esse é um primeiro ponto. Então já vamos tirar textos que estão circulando, já vamos dizer que esses textos não são portadores de verdade. Os que não falam disso, que Jesus morreu, foi sepultado no terceiro dia ressuscitou, textos que não falam disso, já vamos rotulá-los. Ó, é herético. Não pode. Segundo movimento, textos que não priorizarem o processo de negociação do movimento de Jesus sem Jesus com o Império Romano, fica do lado de fora. Se não priorizar isso, está do lado de fora. Então, Paulo cai como luva aí, pô. Paulo topa negociar com as estruturas imperiais romanas. Ele não tem problema nenhum. A mesma estrutura imperial que 20 anos antes de Paulo estar escrevendo suas epístolas, colocaram Jesus na cruz e o mataram. Paulo diz, não tem problema nenhum, pô. Vamos negociar. E ele negocia. Então, isso está no cânon. Os textos cristãos egípcios não negociam. Têm dificuldades em negociar. Então, ficam do lado de fora, pô. 3. Quem matou Jesus? Os judeus. Textos que não falarem isso ficam de fora. Então, vocês vão observando, né, que o fechamento do cânon neotestamentário é algo que está se dando num ambiente onde Jesus é uma mera lembrança, pô. Não está sendo discutido isso nos anos 50, quando Paulo estava escrevendo carta. Isso está sendo discutido, pô, é 320, quando é o Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia é 325, pô. Está sendo discutido lá. E lá, quem está discutindo isso, falando disso, pô, não sabe direito quem é Jesus, não, pô. Jesus está mais para ser um imperador, né? Como fizeram com Constantino, transformando-o em iso-apóstolo. Imaginem vocês, Concílio de Nicéia, no ano 325, foi presidido pelo imperador Constantino, vírgula, iso-apóstolo. O que é isso, Chevito? Um indivíduo do mesmo estatuto dos 12. Então, essa gente, essa cabeça, racionalmente, está trabalhando. Racionalmente, trabalhando os textos. Mas irracionalmente, né, vão agir e vão partir para dentro de quem não concordar. Eles têm um exército, né, romano em suas mãos. Então, de fato, pode-se fazer mesmo uma crítica a esse olhar árido do historiador, da historiadora,
sobre os seus objetos de pesquisa, né? Nós somos mesmos treinados a deixar, na medida do possível, compaixão, paixão, né? Não pode aflorar nas nossas pesquisas, porque isso interfere nas nossas pesquisas. Não somos neutros quando produzimos nada. Neutralidade é a última coisa que tem na nossa profissão, né? Mas nós somos secos. Se o assunto é pegar uma documentação e trabalhar essa documentação, nós somos áridos. Mas, em se tratando, né, de deserto, quem é árido ou quem foi árido foram os bispos dessa autoproclamada ortodoxia. Porque eles, né, racionalmente, deliberaram a partir de elementos que julgavam ser mais certos, corretos do que outros. Isso está se dando entre Constantino e Teodósio. Imagine, com Constantino, a autoproclamada ortodoxia, doxa aí é a opinião, é a fala, é o discurso, ortós, reto, correto, que almeja, né, a verdade. Então, né, essa autoproclamada ortodoxia, ela que está se dizendo portadora de uma doxa, de uma opinião mais correta, mais verdadeira, ela se torna religião lícita no Império Romano. Isso se deu em 13 de junho de 313, através do Édito de Milão, o Mediolano. Convém observar ainda que esse édito retirou dos politeísmos o rótulo de religião oficial do Império Romano. E os seus exércitos, os exércitos do Império Romano, as legiões imperiais romanas, né, estavam proibidas de cultuar deuses. Claro que isso é uma coisa que está no papel. Outra coisa é o que vai estar na experiência, né? Então, imaginem, daqui a 1000 anos, umas bombas atômicas destruíram a raça humana. Sobraram lá umas 10, 15 pessoas. E junto com essas 10, 15 pessoas, sei lá, vamos botar lá na Austrália, né? Também está lá a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã. E o cara vai abrir 1000 anos daqui para frente, 1000 anos. Aqueles 15 indivíduos lá que sobreviveram e vão dizer, pô, o Brasil é um país fantástico. Os caras todos recebiam lá por mês o salário família, que dava para pagar a cesta básica. Percebam? Quer dizer, uma coisa é o papel. No papel, o Bolsa Família tem que dar para pagar a cesta básica. Mas, na experiência, né, não dá para comprar muita coisa, não. Na verdade, não dá para comprar quase nada. Então, veja que é exatamente isso. Não é uma decisão imperial que muda do dia para a noite experiências religiosas. Mas uma decisão imperial, como a de Constantino, a médio prazo, trará implicações sérias para os politeísmos. Ok? A segunda margem, ou o segundo elemento balizador, é Teodósio. E a chamada autoproclamada ortodoxia.
essa autoproclamada ortodoxia com Teodósio se torna a única religião oficial do Império. Pô. De novo, é o Édito de Tessalônica, que foi publicado em 24 de novembro de 380. Então, entre essas duas datas, 313 e 380, está sendo gestado o corpus neotestamentário. É o momento em que a autoproclamada ortodoxia se torna império com Teodósio. E o império romano se torna cristão a partir de Constantino. Então, é nesse ambiente que se está olhando para trás, se está olhando para aqueles ambientes séculos I, início do século II, e estão fazendo uma varredura e levantamentos e teologias para dizer que textos entram, que textos não vão entrar. Só que nesse momento, já não se tem mais certeza nem de quem escreveu um evangélico. Então, aqueles nomes fictícios de Marcos, Mateus, Lucas, João, isso tudo já estava ali. Né? No final do século II, Irineu dizendo: ah, não, esse texto aqui é de Mateus, o Levi. São textos anônimos, não sabe nada. Né? Tudo virou cartas paulinas, muito embora tivessem discussões em torno disso. Então, o historiador é árido? É árido. Mas foi na aridez entre Constantino e Teodósio que o corpus neotestamentário foi fechado e esse corpus não leva em consideração textos que estavam em circulação, textos cristãos que estavam em circulação no norte da África, na África cristã. Um tipo de experiência cristã, advinda do Egito, está excluída do cânon neotestamentário. Nós temos as descobertas de Nag Hammadi, em 1945. Essa descoberta, ela foi estonteante, cara. É uma descoberta fortuita. Um camponês vai para uma região de deserto, pegar terra nitrogenada para usar nos seus trabalhos cotidianos de agricultura. E nessa que ele mete a enxada, a parte de ferro da enxada bate em alguma coisa sólida. Ele vai lá, cava direitinho e encontra jarros. Destampa esses jarros e não sai nenhum gênio deles. Saem, não é, rolos de livros, códex, livros, dentro desses jarros. Ele pega um deles, leva para casa, mostra para os irmãos, a mãe bate o olho, a mãe já fica desconfiada, achando que aquilo ali deve ser algum gênio do mal, alguma coisa ruim, já mete fogo em alguns, bota para acender fogueira, para manter a casa bem guarnecida à noite de calor. Mas os irmãos batem o olho e dá para ganhar um dinheiro aí, pô. Então, esses códexes começam a aparecer, né, em 1945 e até 1950. 1955 eles estão circulando e sendo comprados, né, até que possam ser novamente reunidos
reagrupados naquilo que sobreviveu. Então, parte desses achados foram perdidos, mas uma parte significativamente grande, né, foi recuperada e encontra-se hoje disponível para qualquer leitor, inclusive de língua portuguesa. Então, a partir de 1945, nessa região, né, do Alto Egito, portanto, lá no sul do Egito, em Nag Hammadi, 13 códices, provavelmente, porque tem um mosteiro perto dele, chamado de São Pacômio. Esse mosteiro, ele estava em perfeita atividade, né, desde o início do século III. E nós temos muitas informações desse mosteiro e a sua biblioteca. Então, pode ser, provavelmente, né, o bispo Atanásio, bispo ali da região do Egito, né, num documento chamado Carta Festiva, de 367, olha lá, ó, entre Constantino e Teodósio, ele vai estar, né, mandando que os religiosos retirem das suas bibliotecas livros que não sejam inspirados, que não sejam, né, portadores de uma ortose, e que joguem fora, queimem, né, retirem das bibliotecas. Por quê? Porque esses livros desviam, não levam ao centro, não buscam a verdade. Então, esses livros deveriam ser destruídos. Então, do ponto de vista hipotético, suspeita-se que livros, que os monges pegam esses códices, portanto, livros, códices, livros, pegam esses códices, colocam em jarros, com a esperança de que a maré pudesse mudar e eles um dia pudessem voltar lá e recuperar aqueles livros, né? E eles nunca o fizeram. Impressionante. 1.500 anos depois, 1945, né, esses jarros são descobertos e parte desses livros são recuperados. Então, nós chamamos as descobertas de Nag Hammadi. Nós conhecíamos boa parte do que veio até nós, do que foi descoberto. Nós já conhecíamos. Não na inteireza, mas nós conhecíamos. Irineu, quando produz uma obra chamada Contra as Heresias, no ano 180, ele está citando livros de autores valentinianos, por exemplo, marcionitas. Ele tá dizendo, ó, esse texto, o autor diz isso aqui, abria aspas, citava, fechava aspas e fazia um comentário. Isso aqui está errado, isso aqui não presta, isso aqui é bom. Ele, então, está fazendo toda essa análise. Mas nós não tínhamos esses livros. Nós dependíamos de Irineu. Então, a contraprova veio em 45. Quando se começa a ter acesso aos códices, a gente vê que Irineu é um autor confiável, porque ele cita na inteireza o documento. Então, isso é fantástico quando se tem a contraprova. A mesma coisa com essa descoberta de 1945, nós também passamos a ver que Eusébio de Cesareia, quando citava os autores, citava corretamente. Só que tanto Irineu quanto Eusébio citavam os textos em grego. Mas de Nag Hammadi,
os códices estavam em cópita. Então, nós também passamos a ver e saber que aquele material, provavelmente do monastério de São Pacômio, eram cópias, traduções de textos que eram nos seus originais em grego e que se encontravam agora em copta, né, a língua egípcia. Então, vão reparando, né, que esses textos, que hoje, entre aspas, nós chamamos de gnósticos, que é um termo cunhado lá no final do século XVII, né, esses textos, a autoproclamada ortodoxia disse que não poderiam estar no corpus neotestamentário. Então, isso implica que toda uma percepção, toda uma visão do tipo de cristianismo, ou pelo menos parte ou uma das facetas desse cristianismo multifacetado que se apresentava também no Egito, nunca entrou no corpus neotestamentário. Então, isso ajuda a entender, né, o porquê de um certo desconhecimento nosso com relação a um tipo de cristianismo que estava em uso, que estava na experiência cotidiana de muitas comunidades cristãs egípcias. Então, isso é um dado muito real, muito concreto. Só para terminar um pouco essa questão de Nag Hammadi, vale a pena o registro de que foi a partir de 1945 que nós tivemos acesso na inteireza do Evangelho de Tomé, que está em copta, né? Mas nós sabemos que os originais eram ou estavam em grego. Então, é isso, é um primeiro aspecto que é legal, né? O século IV é responsável por estabelecer, né, critérios na autoproclamada ortodoxia e, por esses critérios, um tipo de cristianismo que estava em voga no Egito no século II, no século III, simplesmente não está lá no corpus neotestamentário. Mas nem tudo são cinzas, hein? As referências isoladas à África e aos africanos, nós temos aí uma forte predominância a essas referências no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro cuja datação ela tem sofrido variações nas últimas décadas, né? Textos mais antigos tenderão a colocar Atos, o segundo livro do autor que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Tenderão a colocar por volta do ano 90. Mas é tenso. Talvez o espectro de datação melhor para esse documento seja ali as duas primeiras décadas do século II, ok? Então, muito do que nós sabemos de África e também de africanos está no livro de Atos. E esse livro de Atos, né, ele já é final do século I, ou, na melhor das hipóteses, né, ali por volta de 110, mais tardar 120, né, o livro de Atos. Bom, há um dado muito interessante. Eu acho o seguinte: o autor de Atos, não sei se vocês conhecem essa obra em termos de terem lido, mas ela basicamente pode ser dividida em duas partes. Uma dessas partes é o início
dessa igreja sem Jesus, porque o livro abre com Jesus ascendendo aos céus, né? E o início desse movimento de Jesus sem Jesus, ato contínuo. Nós vamos ver o autor falar de Pedro e de alguns outros apóstolos, e por fim, ali a partir da metade do livro, nós iremos encontrar o autor falando de Paulo e suas viagens. Mas naquilo que ele fala de Paulo, é nítido, é visível, né? Que ele nunca tinha lido, ele nunca leu, nunca soube que Paulo tenha escrito qualquer carta. Né? É um autor que não conhece Paulo. O que ele tem de Paulo, ele depende de autores que falaram de Paulo. Mas ele nunca leu qualquer carta paulina. Né? Nunca leu. Então, na passagem que nós lemos de 2 Coríntios, que Paulo diz, olha só, pô, das 40 chibatadas, menos um que os judeus costumam dar em quem anda fora da linha, em judeus que andam fora da linha, que andam falando besteira, né? Eu fui 5 vezes chicoteado. O autor de Atos fala só de uma. E por aí vai, né? Não vamos também ficar analisando muito Atos. Mas é um autor que não conhece Paulo, né? Nunca cita uma carta paulina, nada, nada. Mas é dele, é desse autor, que nós temos a predominância, a quase totalidade das informações sobre africanos nessa virada do século I para o século II. Então, reparem que a África ela vai começar a aparecer nos textos cristãos no final do século I, iniciozinho do século II. Mas, se nós criarmos um modelo, que eu já falei com vocês, vermos o modelo de operação de como a ação missionária está se dando em meados dos anos 50, com Paulo, nós podemos pegar esse modelo para realidades compatíveis para o caso egípcio. Tem judeus e tem sinagogas. Mas vamos lá. A primeira referência de alguém originário de Alexandria, no Egito, é Apolo. Apolo é citado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 6 a 8, capítulo 16, versículo 12. Apolo misteriosamente aparece lá na carta paulina, né, em 1 Coríntios. E é um indivíduo que tem uma certa dificuldade de entender, né, algumas questões pelo tipo de batismo que recebeu. No entanto, é um companheiro de viagem de Paulo, é um cara extremamente importante e valioso, né, nessa década de 50 do século I. E em Atos, capítulo 18, versículo 24 a 28, bem como no capítulo 19, versículo 1, nós sabemos que Apolo é originário de Alexandria, portanto, africano. Para uma festa que ocorre 50 dias depois da Páscoa, é uma festa eminentemente rural, mas extremamente relevante, significativa, do ponto de vista do calendário judaico. Pentecostes, né? Nós temos o relato de Atos, no capítulo 2, e esse relato de Pentecostes, ele é tão forte, é tão significativo, né, que nós podemos conectá-lo com um dos muitos desdobramentos de movimentos de Jesus em épocas modernas, né?
Acho que alguns de vocês, se não todos, vão se lembrar da experiência da Rua Azusa, com Seymour, no início do século XX, né? O fenômeno de Pentecostes, né? Como uma experiência real para um tipo de movimento que hoje é conhecido como Igreja Pentecostal. Então, reparem, Pentecostes tem sentido, tem significado ainda hoje para milhões de seguidores de Jesus do ramo pentecostal. E lá, no capítulo 2, é dito, né, em Atos, capítulo 2, versículo 10, que haviam judeus do Egito e parte da Líbia, limítrofe com Cirene. Mais uma vez, referências para africanos. Tá? Por isso que eu estou insistindo com vocês. Tá? Há modelos que podem ser construídos e que nos ajudam a pensar a experiência do movimento de Jesus sem Jesus nessa região norte-africana. Isso é o dado. E não tem que se ler, nem se tomar de forma absoluta africanos aqui como sendo negros, mas também não vem com a ideia ou com a informação de que tem que ser branco. Percebam? Quer dizer, judeus negros na Etiópia e no Sudão são milenares. A presença judaica na Etiópia e no Sudão, através do Egito, é muito antiga. Muito, muito, muito antiga. Muito. Esse caso virou, inclusive, questões recentes do nosso período contemporâneo, ainda com a primeira-ministra Golda Meir, né? Quando vai retirar da Etiópia um conjunto, um grupo significativamente grande de etíopes judeus. E eles vão ser levados para Israel. Beleza? Então, não trabalhem com categorias ou com ideias, né, modeladas de que todo judeu é branco. Né? Isso não está correto, não. Terceiro ponto, interessantíssimo também, contido em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 39, é o etíope, que Filipe vai se encontrar com ele. Ele está saindo de Jerusalém, indo em direção, né, à África, ao Egito. E, inclusive, esse eunuco, né, tal como Lucas Atos descreve, ele é um dinasta. Dinastés, em grego, é aquele indivíduo que ocupa um alto cargo, um tipo ministro. Como ele está lá envolvido com questões financeiras, um ministro da fazenda. Mas o termo dinastés é próprio de quem ocupa um altíssimo cargo. Então, não é qualquer indivíduo. Então, esse etíope, né, tem em mãos o livro ou o rolo do profeta Isaías. Então, é alguém que conhece, né, as escrituras judaicas e vai ter lá uma interface, um encontro com Filipe e vai lá se discutir um pouco com aquela pergunta clássica de Filipe: você entende o que lê? E o eunuco responde: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Né? Então, isso é um clássico em termos de se falar de modelos de expansão missionária. Né? Então, Filipe, um dos helenistas,
né, que já se insere no movimento de Jesus sem Jesus, é o cara que vai explicar a um altíssimo funcionário etíope, Isaías, numa leitura exclusivamente própria de se confirmar que Jesus é o Messias aguardado. Então, olha a ideia da missão, olha a ideia de como o autor de Atos está pensando, não é, as primeiras comunidades de seguidores de Jesus, não na estrada com esse eunuco, mas já sabendo da experiência na Etiópia. Percebam? É uma amostragem que o autor de Atos está fazendo. Né? Então, ele tem a informação de que o movimento de Jesus já chegou na Etiópia e toma, né, se ficcional ou não, o exemplo, mas ele toma, né, o exemplo de como o movimento de Jesus chegou na Etiópia. Vejam em Atos 13, versículo 1, tem uma personagem importante chamada Simeão, né, vírgula, chamado Níger, em latim, né, negro. Não tem, isso é latim, Níger, preto, Simeão preto, chamado preto, e Lúcio de Cirene. Se vocês pegarem Atos capítulo 13, versículo 1, esses caras têm papéis importantes nessa ação missionária de meados do século I, que o autor de Atos, por meio da sua documentação, está trabalhando. Por fim, após a morte de Estevão, seguida de perseguição, morte de Estevão por parte Estevão judeu, um judeu helenista, mas vai ser morto, né, por judeus em Jerusalém. Essa morte vai desencadear perseguição aos seguidores de Jesus. É nesse ambiente que Paulo é inserido no livro de Atos. Muitos desses seguidores vão se dispersar, né? A partir de Jerusalém, foram adiante até Fenícia, Chipre, Antioquia. Havia alguns deles, homens de Chipre e Cirene. Vejam, né? Entre esses indivíduos, situados na segunda metade dos anos 30, tinha gente de Cirene. Para quem não sabe, norte de África, Atos, capítulo 11, versículos 19 e 20. Então, eu acho que, para terminar e partirmos para questões, perguntas, eu acho que se referências isoladas nos ajudam a pensar, né, que África e africanos se inserem nesse ambiente formativo originário do cristianismo, acho que o passo que precisamos dar é criar um modelo teórico e aplicá-lo, né, na região de Alexandria, verticalizada, né, para entender o seu experimento. Eu, na próxima aula, vou roubar alguns minutos para falar sobre o caso de Alexandria e depois vou entrar no mito de Cã.